Nós vamos ler, depois tem umas perguntas para vocês responderem sobre a história, tá? A leitura, como é grande, a prof deixou ela para hoje, que nós temos 2 aulas, para a gente conversar sobre, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver, Roger, seu bichinho. Que bonitinho. É um cachorro. Vamos lá, então? Vamos começar? Estamos em 6 pessoas, mas a gente tem que começar. Já passou 5 minutos da aula. Então, o pessoal vai chegando e a gente daí vai vendo. Vamos lá, eu vou pedir para o Roger começar a leitura. A prof pediu para essa semana vocês lerem em casa para treinar a leitura, para a gente poder ler hoje bem legal, para todo mundo, para ninguém se perder, para acompanhar. Tá bom? Eu já posso fazer as respostas? Ali. Não. Agora, a gente vai ler juntos, acompanhando a leitura, todo mundo como se estivéssemos na sala, tá bom? Oi, Rafa. Oi. A gente vai começar a leitura do Soldadinho de Chumbo, tá, Rafaela? Então, podemos começar? Ó, acompanhe com o dedo para não se perder, porque cada um vai ler um pedaço e depois a prof vai chamar outra pessoa, tá bom? Vou esperar a Maria Luísa chegar aqui. Eu nem respondeu o livro. Deixa para responder depois que a gente vai conversar sobre as perguntas, tá? Tem que ser uma pergunta bem completa. Tem uma ali que a resposta é bem grande. Por isso que a prof pediu para esperar para a gente fazer juntos. Então, vamos lá. Roger, o valente soldado de chumbo. Pode começar, por favor? Pronuncia bem as palavras, observe a pontuação, tá? Para o texto ficar com sentido, tá bem? O valente soldado de chumbo. Esta é a história de 25 soldados de chumbo, todos irmãos, porque havia surgido mesmo. Tu disse, Davi? Haviam surgido. Surgido mesmo cano velho, cada qual. Velho, tem um ponto, né, Roger? Ó, observa a pontuação, tá? Tem um pontinho, a gente lê com calma, daí começa a próxima informação, tá? Senão fica uma leitura sem sentido. Maria Luísa acompanha com o dedinho, tá, querida? Para não se perder, que depois a prof chama. Vai, Roger, por favor, querido. Cada qual... Velho, cada qual tinha a seu fuzil, olhava para a frente e vestia um garboso, que eu não sei o que é. Garboso é um bonito. Tá, sim. Uniforme vermelho e azul. As primeiras palavras que ouviram no seu novo mundo quando se ergueu a tampa da caixa em que estavam foram 2 pontos, seu novo mundo, quando se ergueu a tampa. Tu repetiu, né, Roger? Ó, quando se ergueu a tampa da caixa em que estavam, continuando ali, né? Quando se ergueu a tampa da caixa em que estavam, foram soldados de chumbo. Tem ponto de exclamação, tá? Prof, desculpa, mas é que eu se perdi aqui. É que, na verdade, você não tinha pego o livro, né, Isadora? A prof viu você abrindo. Sim, é que eu achava que era o caderno de atividades de matemática. Que eu não sabia que aula era, eu achava que era de matemática. Isadora, a prof falou que era aula de português, querida. Vamos lá.
página 36, na quinta linha, lá no travessão, soldados de chumbo. Vai, Roger, é o menino que está falando. Soldado de chumbo gritou, batendo palmas. O menino que os ganhará de presente de aniversário. Tá legal, Roger. Roger, só observe a pontuação, tá? Ó, gritou batendo palmas, o menino que os ganhara de presente de aniversário. Tá, querido? Observe a pontuação para o texto ficar bem entendível, tá bom? Noah, pode continuar, querido, por favor? Ele os pôs. Roger, continua acompanhando que a prof vai chamar de novo, tá? Dedo no livro. Ele os pôs de pé na mesa. Todos eram idênticos, exceto um que se diferenciava dos demais por ser perneta, pois foram o último a ser obrigado. Fabricado. Não, pois fora, Noah, pois fora o último a ser fabricado. E falta chumbo para faltara chumbo para fazer a outra perna, mas ele se punha tão bem de pé na única que tinha, como os outros, nas duas, né? Ponto, Noah, tá lendo devagar. Nas duas. E foi precisamente esse soldado que se tornou célebre. Célebre, famoso. Isso, famoso, isso aí. Ai, perneta é uma perna só. Legal, Noah, pesquisou o significado, parabéns. Isso aí, perneta é uma perna só. E lá em cima, onde que o Roger leu, elegante, né? Elegante, bonito. Vírgula bonito. Isso, elegante, muito bem, Noah, parabéns pela pesquisa. Eu só sabia do que era perneta. Isso. Fuzil. Vamos continuar? Então, até aqui, a gente sabe que tinha um menino que recebeu de presente uma caixa, e nessa caixa, quando ele abriu, ficou todo feliz porque eram os soldados de chumbo, isso. Quantos soldados eram? 25. 25. Isso. Qual era a cor do uniforme, Rafinha? Lembra? Vermelho. Vermelho e azul, né? Muito bem. E o menino ficou todo feliz com o presente que ganhou. Só que desses 25, veio um que era diferente dos outros. O que ele tinha de diferente? Que ele era perneta, sem uma perna. E só tinha uma perna, mas ele conseguia ficar de pé igual os outros, né? Isso não lhe atrapalhava. Vamos continuar, então. Maria Luísa continua em cima da mesa. Alice, só um pouquinho, Maria. Alice e Julieta, nós estamos no terceiro parágrafo, ali embaixo, ó, em cima da mesa, na página 36. O último pedacinho da página. Achou? Sim. Ok. Manu também, Manu, dedo na folha, no livro, tá? Eu já estou acompanhando. Legal. Legal. Então, vamos... Depois da Maria Luísa pode ser eu. A prof vai chamar, tá, Isadora? Vamos lá, Maria. Em cima da mesa em que o menino os pôs,
Havia muitos outros brinquedos, porém o que mais atraía os olhares era um maravilhoso castelo de papel. Pelas pequeninas janelas era possível ver as salas. Pelas pequeninas. É que você leu baixinho, lê de novo. Pelas pequeninas janelas era possível ver as salas. Do lado de fora havia minúsculas árvores que circulavam um espelhinho que fazia as luzes de lago em que Nadavam cisnes de massa, que significa massinha. Tudo era muito lindo, mas, sem dúvida, o mais lindo de tudo era uma moça que surgia à porta do castelo. Também era feita de papel, mas usava uma saia da mais fina gaze com uma faixa azul muito graciosa sobre os ombros, que lhe servia de chale, que servia de chale. significa chalé. É encharpe, né? Chale que joga por cima, assim, um lenço. Cachecol. No meio deste uma última, que quer dizer brilhante, lantejoula do tamanho do rosto da sua dona. Esta estendia os braços, pois era bailarina. Legal, obrigada, Maria. Muito bem. Então, ele fez a descrição aqui do que ele conseguia ver, né, de cima da mesa. Continua, Rafa, por favor. E quando dançava, erguia uma das pernas tão alto que o soldado de chumbo não a conseguia ver de modo algum, e por isso imaginou que ela também tivesse uma só perna. Seria a esposa perfeita para mim, pensou. Mas ela é muito rica. Mora num palácio enquanto eu vivo numa caixa de papelão. E ainda por cima com mais 24. Não. É a acomodação que lhe seja digna. Prof, não sei o que é digna. Continua, depois a gente conversa, tá? Só deixa a Rafa parar até o próximo parágrafo. Vai, Rafinha. Porém, tenho que tentar falar-lhe. Então o soldado deitou-se atrás de uma caixa de rapé que estava em cima da mesa. Dali pôde contemplar com
certa comodidade, a mimosa e adorável dama, que continuava de pé numa perna só, mas nem jamais perder o equilíbrio. Legal, Rafinha. Então, quem que está falando aqui nesse trecho da história? Quem é o personagem que está falando? Rafinha desligou o microfone, querida. Quem é que está falando nesse trecho da história? Quem é o personagem? O soldadinho, não é? Não é ele que está descrevendo o que está acontecendo? O que ele viu? Não é um narrador? Não, olha só. Ó, quando ele fala assim, ó. Prof. Seria uma esposa perfeita para mim, mas é muito rica. Essa fala é de quem? Por que vocês acham que Soldado de a Um chumbo. história soldado, né? é o soldado de chumbo? O valente soldado de chumbo. Roger, eu não ouvi, só um pouquinho. Roger, depois o nome, para a gente poder ouvir a pergunta. Roger. Por que vocês acham que o nome da história é O Valente Soldado de Chumbo? Você sabe a resposta, Roger? Porque é ele que é o principal, eu acho. Ele é o principal personagem da história. Sim. Vamos ver por que o Valente Soldado. Oi, Manu. Onde vocês estão? Nós estamos na página 37, Manu. A prof pediu para vocês acompanharem a leitura com o dedo em cima do livro, para não se perder. Noah, o que você vai colocar? Rapé é caixa de tabaco de cheiro. Isso, é caixa de cigarro, né? Aham. Caixa de cigarro, tá? Rapé, caixa de rapé, uma caixa de cigarro que estava em cima da mesa. Então, ele ali, ó, ele falou, não, seria uma esposa perfeita para mim, mas ela é muito rica, mora num palácio, enquanto eu vivo numa caixa de papelão e ainda por cima com mais 24. Quem eram os 24? Soldado. Os outros soldados. Os soldados. Isso, ó, quando ele fala assim, ó, não é acomodação que lhe seja digna, porém tenho que tentar falar-lhe. Então, o soldado deitou-se atrás de uma caixa de rapé que estava em cima da mesa. Dali pôde contemplar, com certa comodidade, a mimosa e adorável dama. Pulou da Entenderam essa parte? Ele ficou perto da caixa de rapé, a caixa de cigarros lá, para poder observar a bailarina, né? Porque, entenderam? Alguém quer falar? Alguma coisa sobre a história? Alice, tá ouvindo, querida? Tá. Georgia, quer falar alguma coisa sobre a história? Até aí todo mundo entendeu? Por que que o soldadinho achou que ela seria uma esposa perfeita? Porque ela tinha. Eu sei. Ela também. Maria Luísa, levanta a mão que a prof chama para não ficar todo mundo falando e também para uma pessoa só não ficar respondendo, tá? Geórgia. Porque ela tinha uma perna só? De fato, ela tinha uma perna só? O que vocês acham? Não, será que a bailarina era Não, Rafinha. Ela tinha duas, só porque ela estava levantando uma perna tão alto que ele pensou que tinha só uma perna só. Isso, Maria, a prof quer que você levante a mão para você responder, tá, querida? Porque os outros estão com a mão levantada, tá?
Espera a sua vez que a prof chama. Alice, Porque a perna dela estava para trás e ele achou que ela tinha uma perna só. quem é bailarina sabe, né? Quando dá o rodopio, a bailarina levanta uma perna, não é? Meninas que fazem balé, fica na ponta do pé na sapatilha, né? Então, ele não viu a outra perna dela. Vamos ver o que acontece agora. Eu acho que ele estava olhando de frente, não dava para ver. Isso, então ele, ó, seria uma esposa perfeita para mim. Olha só que bonitinho, né? Vamos continuar para ver o que vai acontecer. Alice, você pode continuar, por favor? Depois que a Rafinha parou, mas sem jamais perder o equilíbrio. É que eu me perdi. Alice, o terceiro parágrafo, querida, ali, ó. Primeiro começa no E, depois o segundo parágrafo seria a esposa perfeita. O próximo é você, ó. À noite. Tá. À noite. À noite Guardaram-se os outros soldados na caixa e todas as da casa foram deitar-se. Era a hora em que os brinquedos se divertiam. Visitavam uns aos outros. Organizavam batalhas. Ou bailes. Os soldados Os soldados de chumbo esperneavam na caixa, pois queriam participar da algazarra. Isso. Contudo, não conseguia erguer a tampa. O quebra nós dava cambalhotas e o ápice fazia rabiscos na louça. O barulho era tanto que o canário
despertou, se despertou e Se pôs a conversar conversar que em só, verso só que em versos. Continua, Julieta. Os únicos que não se mexia eram o soldado de chumbo e a pequena bailarina, que estava muito elegante na ponta do dos pés, com os braços estendidos, e ele igualmente igual. Isso. firme na sua única perna, sem tirar os olhos da moça nem por um momento sequer. Sequer. Então o Isso. relógio bateu meia-noite e pop, 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 e pop. A Tampa, tampa da caixa de rapé se abriu de repente, mas dentro da caixa não havia rapé, nada disso. Bom, havia um doente negro que por um passe de mágica pulou da caixa. Soldado de chumbo disse: o doente tome cuidado com os seus olhares, meus, mas o soldado de chumbo fingiu não ouvi-lo. Legal. Obrigada, Julieta. Então, gente, o que aconteceu nessa parte da história? À noite, guardaram-se os outros soldados na caixa e todos da casa foram deitar-se. Quem eram todos da casa? Eu posso falar? Pode falar, Manu. É o pai, a mãe, aquele menininho. Isso, as pessoas que estavam na casa, né? É. E nessa hora, o que acontecia durante a noite? A festa. Uma festa. Quem fazia a festa? Ó, era a hora em que os brinquedos se divertiam, visitavam uns aos outros, organizavam batalhas ou bailes. Os soldados de chumbo perneavam na caixa, pois queriam participar da algazarra. O que era algazarra? Bagunça. Da bagunça, né? Queriam participar das brincadeiras também.
Então, o que acontecia enquanto as pessoas dormiam? Bagunça, Rafael. Quem fazia bagunça? Os brinquedos. Brinquedo. Brinquedos, isso. Tem um filme que parece bem essa cena. Lembram qual é o filme? Não, então. Story, isso aí, ó. Os brinquedos saem para se divertir à noite, né? Eu não vejo há tanto tempo que eu nem lembro o nome mais. Pois é, ó, fica aí uma dica para assistir no final de semana. É uma coisa bem legal, uma história bem legal. Eu já Então, vi à noite, tem duas pessoas falando junto, ó, daí não dá para ouvir o Roger e o Noah. Então, à noite, os brinquedos saíam para se divertir enquanto todo mundo estava dormindo, né? De repente, quem apareceu? Quem é outro personagem que aparece na história? O Duende Negro. O Duende Negro, né? Que falou para o soldado de chumbo: tome cuidado com os seus olhares. Mas o soldado de chumbo fingiu não ouvi-lo. Vamos ver o que acontece. Logo em seguida, quem vai continuar a leitura vai ser a Maia Bevenuti. Maia? Ah, é assim? Pois espere até amanhã. Ah, é assim? Acompanha com o dedo no livro, gente. Pois espere até amanhã. Completou Completou o duende, né? pela manhã. As crianças se levantaram, subiram e desceram. Ó, Maia, as crianças se levantaram, subiram e puseram o soldado no parapeito. Janela. E quem sabe por obra do duende negro ou por uma Rajada. de vento, a janela de Súbito. se abriu e o soldado foi de cabeça para baixo deste o terceiro andar até o chão, ficando de perna para o ar e com a baioneta ficada entre as pedras do palácio. Isso. Noah, o que é baioneta, Noah? Você pesquisou? Baianeta, não. Baioneta é a espingarda ali, ó. Quando ele caiu, fincou no pavimento, né? Na calçada, entre as pedras, entre o paralelepípedo, ficou ali de perna para o ar. Eu pesquisei. Caiu bem. Onde que vocês estão? Porque eu entrei agora. Isabela, nós estamos na página 38, vamos começar o segundo parágrafo agora. A criada e o pequenino, na página 38. Então, ó, parapeito da janela. O que é isso? Ô, Noah, fecha o seu microfone, querido. Parapeito da janela. Manu.
Manu, você desligou o microfone. Tem a janela e aí tem um negócio ali que dá pra... Para apoiar, né? Isso, Onde fica a janela, né? embaixo da janela. Isso, Tem a soleira da janela. Tem na minha Isso. janela. Isso, então. O soldadinho estava ali, de repente ele foi parar lá embaixo. Diz ali na história, quem sabe por obra do duende negro ou por uma rajada de vento. Então, não sabe se foi o duende que derrubou ele ou deu um vento e ele caiu da janela lá embaixo, né? Nas pedras, na rua. Ficando de perna pro ar. Vamos ver o que acontece. Continua a Léo. A criada, eu pequenino, Onde? Tá vendo? gente, página 38. A criada, eu pequenino. Geórgia, continua enquanto o Léo acha, por favor. Tem que ficar com o dedo acompanhando, senão vocês ficam perdidos. Geórgia. Criada e o pequenino correram para buscá-lo, mas, embora quase o tivessem pisado, não ouviram. Não o viram, né? Não viram ele lá no chão. Ouviram. Caléu, acompanha que depois eu te chamo. Deixa a Geórgia ler agora, tá? Se o soldado houvesse gritar aqui, estou com toda certeza, eles o teriam encontrado. Mas não julgou certo gritar, pois estava de farda. De farda. Começou a chover. Grossos. Começou. Pingos recrudesciam até se transformarem num verdadeiro dilúvio. Isso. Depois do temporal, 2 meninos vieram à rua. Veja, disse um soldado de chumbo, ele vai dar um passeio de barco e fizeram um barquinho de jornal e lá puseram o soldado, que partiu pela sarjeta, seguindo pelos garotos que aplaudiam. Pelos garotos que aplaudiam, né? Céus. Céus! Olha o ponto de exclamação. Lembra que a gente conversou? Quando aparece esse pontinho, é que tem uma emoção aí. Céus! Quando Ondas havia na água, que correnteza impetuosa, né? Que correnteza forte, que correnteza bem. não era de estranhar, pois Choveira. a cântaros. Isso, lembra chover a cântaros? A gente já viu isso lá na história da
Muito forte. Chovia muito forte. Muito forte. Isso aí, Kalel. Grão Chovia muito forte. Kalel, você pode continuar agora. Obrigada, Georgia. O barco de papel dançava de um lado para o outro. Subia e descia. E às vezes girava como um redemoinho. E um calafrio percorria a espinha do pequenino soldado, que, no entanto, se mantinha firme, sem mexer um músculo, olhando para a frente, de fuzil no ombro. Subitamente, o barco foi dar no bueiro, cujo interior era tão escuro como a caixa de papelão. Legal, Kalel. Subitamente, ó, sem mexer um músculo, olhando para frente, difudindo o ombro. Subitamente, o barco foi dar um bueiro. O que é subitamente? pro. Segundo ano, subitamente, o que é? Lembram? Maia Bevenuti, acompanha a história com o dedo, por favor. Eu sei. Subitamente quer dizer que, de repente, foi muito rápido. O barco foi parar lá perto de um bueiro, né? Sabe o que é bueiro? Na rua tem aquelas... Sabem o bueiro para coletar água da chuva? Né? Tem aquelas tampinhas na rua. Cano de água. Aquele eu já conheço. Pro. Isso. Vamos continuar. Então, o soldadinho está indo para o bueiro, né? Prof, Isadora, fala, querida. depois eu posso ler o da página 40? A prof vai te chamar, Isadora, mas eu preciso que você fique aí para a prof te chamar, tá, querida? Acompanhe o Kalel, que depois eu já te chamo. Vamos lá, Kalel. Mais um pouquinho. Prof, Aonde irei agora? Pensou, a culpa é daquele duende. Ah, se ao menos a bailarina estivesse comigo, poderia estar 2 vezes mais escuro, que eu não me importaria. Ah, que bonitinho. Naquele momento, surgiu um grande rato de esgoto que morava no bueiro. Tem passaporte? Perguntou. Mostre-me o seu passaporte. O soldado de chumbo nada disse e segurou o fuzil com mais força. O barco passou de lá, mas o rato saiu no seu encalço. Não parava de rangir
os dentes e de gritar para os paus e os 5 Detenham-no. Detenham-no, detenham-no. Detenham. Não, Não não pagou. pagou. Não me mostrou o passaporte. Obrigada, Kalel. Tá. Obrigada, Kalel. O que aconteceu nesse trechinho da história? Hein? O que aconteceu até aqui, segundo ano? Vamos lá, acompanhem juntos. Manu, Ele estava andando de barco, acabou caindo num bueiro, e aí ele encontrou um rato que pediu o passaporte para ele, só que aí ele acabou, como ele não tem passaporte, aí ele gritou. Aí o rato gritou. isso. Detenham-no, detenham. Não pagou, não mostrou o passaporte. Para quem que o rato estava gritando? Para o peixe. Não. Olha ali, ó. Não parava de ranger os dentes e de gritar para os paus para os paus e os ciscos, né? Quando chove, não fica, a chuva não leva um monte de pedacinho de pau e ciscos, folhas, não leva? Tudo na correnteza? Então, o rato ficou gritando para isso. Esse rato acho que é meio maluco, hein? É mesmo. Ficou gritando, detenham, não pegue, ele não pagou. Vamos ver o que acontece então agora. Ó, lembrando que ali em cima o soldadinho estava morrendo de medo, né? Quem que ele queria que estivesse junto com ele? A bailarina. Isso, então, coitado do soldado de chumbo, já caiu da janela, já foi levado pela chuva e já caiu no bueiro. Olha quanta coisa já aconteceu com o soldado. Isadora, você pode continuar? Gente, acompanha com o dedo que eu vou chamar novamente, tá bom? Acompanha a história para não se perder, para a gente poder conversar. A correnteza se tornava cada vez mais violenta e o soldado já conseguia ver a luz diurna mais à frente no fim do bueiro. Todavia, começou a ouvir um estrondo capaz de meter medo, mesmo ao mais corajoso dos homens, porque bem Olha a pontuação, Isa, de meter medo aos mais corajosos dos homens. Porque bem determinava o bueiro. A correnteza desembocava num grande canal, que era tão perigoso para ele como para nós. Como para nós. Para nós seria se deslizássemos por uma cachoeira. Isso, Isa, mais devagar, tá? Olha só. Então, o que quer dizer luz diurna, ó? O soldado já conseguia ver a luz diurna mais à frente. O que é a luz diurna? Não sei. A luz do sol? Do dia, né? Diurna quer dizer luz do dia. Diurno, noturno. Então, ele conseguia ver a luz do dia. Lá no bueiro estava muito escuro, lembra que ele falou? Estava muito escuro. Então, ele já começou a ver a luz diurna, né? Mais à frente. E o estrondo que ele ouviu, o que era? O barulho que ele ouviu. O fim do canal, né?
o canal estava chegando, a correnteza estava levando para um grande canal que desembocava. Ó, caiu no cano pequenininho, depois a água caía num outro local. Aqui diz, ó, que para nós seria, ó, era tão perigoso para ele como para nós seria se deslizássemos por uma cachoeira. Então, era uma queda de água bem grande. Vamos lá? Continuando. Estava tão perto que já não podia parar. O barco se precipitou num Arrancão final. arrancão final. E o pobre soldado de chumbo se manteve firme, o mais rígido que pôde, nem sequer piscou. O barco descreveu 2 ou 3 círculos, encheu-se até a borda, prestes a afundar. O soldado, com a água pelo pescoço, o barco afundava cada vez mais rápido. O papel foi ficando encharcado e a água acabou por cobrir a cabeça do pobre soldado que, nesse instante, se lembrou da linda e encantadora bailarina, a quem não veria nunca mais, e nos seus ouvidos ressoou uma canção. Ele lembrou de uma canção, né? Vai, guerreiro, cumprir a tua sorte. Vai, valente, enfrentar a tua morte. Enfim, o papel se desfez completo, e o soldado de chumbo afundou e no mesmo instante foi devorado por um grande peixe. Obrigada, Isadora. Então, o que aconteceu nessa parte? O barquinho que ele estava se encharcou inteiro. Desmanchou. Era um barquinho bem encharcado, ele ficou muito molhado. Isso, ficou molhado e entrou água e afundou, né? Vamos ver o que acontece agora. Se aquele peixe pro soldado parecia um tubarão para ele. Pois é, ele é pequenininho, né? Os soldadinhos. Isabela. Que escuro. Tá, o microfone tá alto para vocês? Tá, dá para ouvir, pode ler. Que escuro fazia lá dentro? Que escuro fazia lá dentro? Era ainda pior do que o bueiro. É que estreito. Mas o soldado de chumbo seguia tão firme como sempre, deitado com o fuzil no ombro. O peixe deu saltos e mais saltos em frenéticos movimentos, mas acabou por se Aquietar, tá certo? Ficou quieto, né? Se acalmou. Ficou todo imóvel, transpassou algo como um relâmpago, e a luz se fez de novo. Olhem! Um soldado de chumbo! Gritaram, bem alto. O peixe havia sido pescado
levado ao mercado, vendido e trazido à cozinha, onde a criada o abriu com uma faca de trinchar. A mulher pegou o soldado pela cintura e o conduziu à sala, onde todos queriam ver o maravilhoso militar que viajara no estômago de um peixe. Puseram-no De pé na mesa e, como o mundo é pequeno e repleto de surpresas, o soldado viera dar na mesma casa de onde sairá. Viu as mesmas crianças, os mesmos brinquedos. Viu também o lindo castelo com a formosa bailarina. Ainda equilibrada numa perna só e com a outra erguida. O soldado ficou tão comovido que estava a ponto de fazer-se em lágrimas de chumbo. Mas isso não seria adequado à sua condição. Ele olhou para ela e ela lhe retribuiu olhar. E num dos dois disse palavra. Legal, Isa, obrigada. Ó, o que aconteceu aqui nessa parte da história? Terminou que o soldado foi engolido por um peixe. E aí, o que aconteceu? O peixe foi pescado. Ele foi pescado, foi vendido e depois foi trouxe para a cozinha. Isso, o peixe foi pescado, foi vendido e voltou para a casa de onde era o soldadinho de chumbo, né? Quem comprou foram as pessoas da casa. Voltou lá para a cozinha. E, para surpresa dele, ele encontrou encontrou o soldado de chumbo. Isso, encontrou a bailarina lá. Bom, quem não leu? Quem a prof não chamou? Maia Almeida estava aí, já saiu. Você não me chamou. Manu, por favor, então. Só uma vez. Então, uma das criancinhas, não faz mais que de repente apanhou o soldado e o lançou ao fogo sem motivo algum. Devia ser obra do duende. Negro da caixa de duende negro da caixa de rapé. Caixa de rapé. O soldado permaneceu ali, sendo consumido
consumido pelas chamas e pelas chamas e sentindo um calor terrível. calor terrível. Ainda que não soubesse Dizer se o calor vinha do fogo da sua matéria, ou do fogo do seu amor. Isso. Havia perdido, obrigada, Manu. Havia perdido as cores vivas, devido à perigosa viagem, ou, quem sabe, de tristeza. Voltou a olhar para a bailarina e ela voltou a devolver-lhe o olhar. E o soldadinho percebeu que derretia, mas conseguiu manter-se firme, com o fuzil no ombro. De súbito, abriu-se uma porta e a corrente de ar que se produziu arrebatou a pequena bailarina e a fez revoar no espaço, qual uma fada, vindo a cair no fogo perto do soldado. Uma única chama se levantou e logo todo o seu corpo desapareceu. O soldado foi reduzido a uma bolinha de chumbo, e quando a criada veio tirar as cinzas na manhã seguinte, viu que a bolinha se transformara num coraçãozinho. Tudo que sobrou da bailarina foi a lantejoula, tão queimada e negra como os tições de carvão. Hans Christian Andersen. O que acharam do final da história? Muito Bem triste. legal. Triste, né? Acabaram queimando, mas acabaram ficando juntos, né? Viu? O chumbo cresceu e formou um coração. Sim. Provi. Eu achei essa história Não pode ser feliz igual os outros. Posso falar com você no final da aula? Pode, querida. A prof te espera, tá? Então, acabou derretendo o chumbo e se transformou no coraçãozinho. Os dois finalmente terminaram juntos, de uma forma trágica, né, Geórgia? Gostou da história, Geórgia? Gostou, Isabela? Muito bem. Então, a história é bem bonita do soldadinho de chumbo, né? eu não gostei muito, porque é triste. É triste, né? Mas Eu sei porque foi criativo. Porque ele o soldadinho Quanto mais triste, né? mais legal. o soldadinho sofreu Quanto mais bastante, criativa, né? mais legal. Gente, ó, o conto, a gente já viu lá no começo, quando a gente começou a estudar os contos de fada, que nem todos os contos, bem no começo, quando se começou a escrever as histórias, elas nem sempre tinham um final feliz, a gente já conversou, né? Lembram que a madrasta cortou o calcanhar da filha dela para servir o sapatinho de cristal? Então, as histórias eram trágicas, depois as pessoas começaram a aliviar um pouquinho para que as crianças não ficassem com medo, né? Então, nem sempre os contos terminam em finais felizes, mas esse aqui, Manu, mesmo os dois, a bailarina sendo queimada e os soldados se derretendo, eles ficaram juntos, formaram um coração, né? Isso é verdade. Acabaram juntos. Então, segundo ano, olha só, vocês tinham 3 perguntas para responder. Vou ler as perguntas e vou tirar dúvidas de vocês, ok? Lembrando que para escrever, tem que ser resposta completa, escrever de forma bem adequada. Olha lá. Na história, o que diferenciava o soldado de chumbo dos demais soldados? O que o soldadinho de chumbo tinha de diferente dos outros soldados?
Porque ele era perneta. Ele era perneta. Ele foi o último a ser fabricado. Por que ele ficou perneta? Ô, prof. Por que ele ficou perneta? Faltou chumbo. Isso. Faltou chumbo. Prof, essas Então, perguntas estão em alguma página? A pergunta foi no planejamento que mandou, tá? Para copiar a pergunta e escrever no caderno de português a pergunta e a resposta embaixo, tá? Tá, segundo ano. Tem que copiar a pergunta e depois você vai copiando a pergunta e já responde. Copia a pergunta, Ô, prof. tá? Oi, Boa, fala, querido. em que página? A gente está na última página, 41. 41. As perguntas no... As perguntas ou no planejamento. As perguntas não estão no livro. 41. É. Então, segundo ano, ó, o que diferenciava o soldado era que ele era perneta, né? Ele foi o último a ser fabricado e faltou o chumbo, não deu para fazer outra perna dele, tá bom? Manu, alguma dúvida? Ok. Você pode botar no chat a pergunta, daí eu respondo aí? Assim, segundo ano, a pergunta, a gente vai conversar sobre as possíveis respostas. As perguntas foi no planejamento que a prof mandou para casa, lá no último dia de quinta-feira, já está escrito, na quinta-feira, no final do planejamento, tá? As perguntas, são 3 perguntas, A, B e C. Tá? Para vocês copiarem no caderno e responder. Tá bom? Então, vocês têm que olhar lá no planejamento e essas perguntas, essa atividade tem que enviar para a professora, tá bom? Por isso que a gente está discutindo as respostas, porque eu quero que vocês caprichem na hora de escrever. Quem já está fazendo cursiva ali, ó, a Isadora, a Isabela, a Alice, que já vi a letra dela, já está ficando legal, já pode fazer cursivo, tá, meninas? Só essas que eu vi, as outras eu não vi ainda, então não posso dizer, tem que continuar treinando, tá? Essas pessoas mandaram para a prof e eu vi que a letra está bem legível. Eu acho que a Julieta também, não tenho certeza, Ju, tenho que ver a sua. Eu vou tentar fazer cursiva. Tá, Maria, mas a prof está liberando as meninas para fazer em cursivo, porque eu já vi as letras dela, elas me mandaram atividades em letra cursiva, tá legível, tá o traçado direitinho, tá bom? A prof não viu a sua ainda, tá? Vou treinar. Para não mandar coisas sem estar pronto ainda, a gente pode treinar mais um pouco ainda, a prof vai liberando aos poucos, tá certo? Tá? Então tá. Que se não manda uma coisa toda sem a prof conseguir ler, não faz sentido, daí a letra não está correta, tá? Então, ó, a pergunta da letra A, já conversamos sobre a possível resposta. A letra B, a pergunta é o seguinte, ó, e é o porquê ele achou que a bailarina seria uma esposa perfeita para ele. Eu sei por quê. Por quê, Manu? Porque ele achava que ela era perneta que nem ele. Isso, porque ele achava que ela também tivesse uma perna só, né? Uhum. Tava bem parecida a perna dela, que ele nem conseguiu ver e achava que ela era uma esposa perfeita para ele. Isso, quando ela dançava, ela erguia a perna, então ele não percebeu e achava que ela era perneta, isso aí. A pergunta número 3 é o que tem mais para escrever. Então, presta atenção, porque essa resposta é grande, hein? Olha só. Por quais situações o soldado de chumbo passou no decorrer da história? Quais são as situações que o soldado de chumbo passou? O que aconteceu com ele durante a história? Aconteceram várias coisas com o soldadinho de chumbo. Vocês têm que olhar na história. Isso, ele foi comido. Primeiro, o que aconteceu? Vamos pela sequência para não se perder? O que aconteceu primeiro? Lembram, no começo, ele estava lá na janela. O que aconteceu? A janela se abriu e ele acabou caindo. Isso, então, a primeira, ele caiu do parapeito da janela.
Depois, o que aconteceu? Ele foi colocado aonde? Ô, Cross, eu não fiz essa do parapeito. No barco de papel. Isso, ele foi colocado num barco de papel, né? No barco de papel aconteceu o quê? Foi levado pela Corretora. Água. pela água. Então, segundo ano, ó, já tem duas coisas assim. Ele caiu do parapeito da janela, ele foi colocado num barquinho de papel que foi levado pela correnteza da chuva, já é a segunda coisa. Depois, aonde que o barco foi parar? No esgoto? Num bueiro, isso, foi parar num bueiro, né? E lá no bueiro, o que aconteceu? Ele foi perseguido por quem? Rato? Por um rato. Ele foi perseguido por um rato, isso aí. Depois, o que aconteceu? O barco se desmanchou na água e ele caiu e foi Profundo do mar. Ele afundou e foi engolido por um Peixe. peixe. Exatamente. Aí, o que aconteceu? O peixe foi pescado, vendido no mercado, a cozinheira comprou o peixe E o dono do soldadinho de chumbo comprou o peixe e Isso, então, soldadinho lá o dentro. soldadinho foi parar na mesma cozinha da casa onde ele estava, e aí, por fim, o que aconteceu? A parte trágica da história, o que aconteceu? O menino passou e o que fez com ele? Jogou ele no fogo, né? O menino jogou ele no fogo sem motivo algum e ele derreteu. Coitadinho. Não foi isso que aconteceu na história, Maria? A gente acabou de ler? Sim. Né? Ó, diz ali, ó, então uma das crianças, não mais que de repente, apanhou o soldado de chumbo e lançou no fogo, sem motivo algum. Né? Diz ali na página 41, bem no começo. Eu vi na TV uma história um pouquinho diferente. Então, vocês precisam, a pergunta número 3 tem todas essas passagens dos soldados de chumbo, tudo o que acontece com ele. Essa pergunta é o que mais tem que reescrever, a resposta, tá bom? Procurem olhar na história para seguir a sequência. Depois vocês vão mandar para a prof essa atividade. Depois de copiar a pergunta no caderno e forem respondendo, vão mandar para a professora, ok? Alguém tem alguma dúvida? Não, ô prof, Fala, Noah. eu não sei onde que vocês estão. Noah, ó, querido, olha só. A gente terminou de ver a história. As perguntas que a professora falou agora foi no planejamento. Seria legal, olha só, se vocês pudessem pedir para a mãe imprimir o planejamento e ter como vocês pendurar no quarto de vocês. Aí, todo dia, vocês sabem qual é a aula. Olha o que a Isabela tem, ó. A Isabela imprimiu as atividades. Não, desliga um pouquinho, que fica voltando o áudio, faz muito barulho. Ó, a Isabela, a mãe da Isabela, imprimiu as atividades e fica com ela. Daí, ela já sabe o dia da semana, o que a gente vai fazer. É legal vocês terem no quarto de vocês, para não ficar perguntando qual é a página, qual é o livro. Achei que era matemática, achei que era português. Assim você olha o dia, tá ali o dia que a prof coloca, sexta-feira, aula de português, vamos fazer isso, tá bom? Deixa pendurado para vocês acompanharem o que está acontecendo, senão vocês ganham também tudo de mão beijada, vocês não têm que pensar o que tem que pegar. Posso pôr o meu material aí? Prof, Tá? minha Fala, mãe Isadora. agora ela disse que vai começar a anotar as tarefas que tem que fazer nesses papeizinhos. Não tem problema, pode até anotar, não precisa imprimir se não consegue, mas é importante vocês saberem o dia da semana e que aula que nós vamos ter e o que vamos fazer, tá bom? É importante vocês saberem antes de começar a aula, tá? Porque às vezes chega alguém atrasado e a gente já está no meio da aula e fica perguntando, é aula de quê? Caderno de quê? Nem sabe o que está acontecendo.
tá bom? Então, se organizem um pouquinho para vocês poderem ter mais autonomia, serem responsáveis pelas suas coisas, tá bom? É importante isso. Vocês serem responsáveis pelas atividades. Lembra que a prof falou que não dá aula para a mãe nem para o pai, dá aula para vocês. Então, vocês que têm que saber o que tem que fazer, tá bom? Às vezes a mãe vai ajudar sim, ou o pai, mas não é para fazer tudo. Georgia, quer falar, querida? G? Não? Ok. Concorda, Georgia, ou discorda? Concorda? Legal. Isso aí. Quanto mais vocês aprenderem... Concorda, né, Manu? Isso aí. Quanto mais vocês saberem se virar sozinho, melhor. Vocês vão criando responsabilidades. Muito bem. Quero saber se tem alguma dúvida. Ô, prof. Oi. Uma por vez. A Isadora, depois a Alice. Se acabar, acabou. Depois a gente bota pra carregar. Isadora. É porque tá acabando a bateria aqui do celular. Tá bom, querida. Olha só, Isa. Você tem que responder essas perguntas, copiar no caderno e depois enviar para a professora, ok? Se vai acabar, você já está dispensada, tá, querida? Se quiser sair, já pode sair, tá bom? Só não deixa de fazer a tarefa, já faz porque tá bem fresquinho aí na sua cabeça, já faz logo em seguida, tá bom? Tchau. Tchau. Ok, Isabela. Noah, era você, Noah, ou era a Alice que queria falar? Não, sou eu, a Maria Luísa. Maria, por favor, querida. Você também, Alice? Maria, qual é a pergunta? Não é pergunta, é porque eu escrevi o soldadinho. Eu escrevi aqui em letra script no meu livro. Letra script não, em letra cursiva. Tá, Maria, mas não adianta escrever aí no livro, não tem linha, tá, querida? Tem que ver como é que fica no caderno, tá? Não esquece de ver. Também. Sobem, as letras que descem são importantes e não pode fazer a letra muito grande, tá bom? Seu T ali, ó, tá muito aberto. O T, ele desce reto, ele não fica aberto ali parecendo uma torre, tá? Alice, querida, pergunta. Tá no final da aula? Já tá quase terminando. Se alguém precisar tomar uma água, ou se alguém precisar ir ao banheiro, ou se alguém precisar sair, eu já fui tirando as dúvidas. Se alguém não tiver dúvidas e quiser sair, pode sair, tá? Pronto. E agora vocês vão responder as perguntas. Tchau. Tá bom, prof, eu tenho dúvida. Tchau. Tá, vamos ver as dúvidas. Georgia. E a Rafinha. Tchau, Caleb. Até um pouquinho. Soldadinho de chumbo. A curiosidade do soldadinho de chumbo? Aqui fala as perguntas. As perguntas estão no planejamento que a prof mandou para casa, nas atividades que a prof mandou para casa na sexta-feira, tá? Então, lá na quinta-feira embaixo, tá bom? Ó, o valente soldadinho de chumbo tem a pergunta A, B e C, tá? Tá, obrigada, Aí, assim, ó, fica como tarefa, ler, depois copiar e responder no caderno, tá, Georgia? Qualquer dúvida, pergunta para a prof, tá? O pai achou? Legal. Tchau, querida, que bom que você voltou. Dúvida, Isabela? Já converso contigo, tá, querida? Só um pouquinho, Alice. Isabela, alguma dúvida, querida? Eu não tenho nenhuma dúvida. Tá bom. Alice? Fim de semana, um bom fim de semana, prof. Para ti também, querida. Tchau. Alice, qual é a dúvida? A gente já fez prova? Se vocês estão fazendo prova todos os dias, estou vendo quem está lendo, quem está fazendo as atividades, quem está caprichando. Tá, Alice? O segundo ano não agenda prova, tá? Para fazer, vamos ter prova de história amanhã, vamos ter prova de matemática. O segundo ano a gente não agenda as provas, tá? Travou, Alice. Travou a câmera, querida. Dá uma mexidinha. Oi, Márcia, peraí. Dá uma mexidinha. Márcia, a gente está te vendo bem. Tá? É que eu travou, eu não vejo vocês. Eu só queria perguntar isso.
Ok. Prof, esqueci que ia falar. Ela falou que ela queria falar que a mãe dela imprimiu também. Lembra que você disse do papel? Qual é o papel? Ela imprimiu Aquele lá que você fala das das tarefas. Não estou entendendo. O papel da semana. Para de mexer, Ju. Não, Márcia, ela queria dizer. É o papel da semana, que semana com a relação de tudo Tá, as atividades. não, ela queria dizer que a Dama imprime, a gente imprime aqui e tal. Só contar que a gente imprime. Legal. Tá? É porque algumas pessoas ficam bem perdidas, né? Daí não sabem nem que aula que a gente vai ter. Sim. É legal ter Márcia, impresso, ou pelo menos estar escrito para começar a se organizar, né? Ter um pouquinho mais de autonomia e saber o que vai acontecer. Sim, tem que estar na mão para poder visualizar, né? E poder organizar as tarefas, né? As atividades. E até sozinho. Até certo ponto, tudo bem, mas é difícil, né, Márcia? Mas assim, a nossa rotina está indo, assim, Márcia. Não poderia estar melhor, mas tá dentro do limite delas, assim, sabe? Tá A prof sabe que está gravando, querida, não tem problema, tá? Deixa a prof